Boa tarde a você que está em casa, estudante da Escola Estadual Capitão Morgalvão, que está acompanhando essa transmissão, né, essa palestra que teremos hoje nessa tarde. Antes de começar, eu gostaria de pedir desculpa, né? Nos perdoe pelo o grande atraso, mais de 40 minutos de atraso, mas houve alguns problemas técnicos que não estavam no nosso controle, então, mas desistir não é uma opção. Carlos Eduardo vai dizer isso para a gente hoje, certo? Então, eu quero dar as boas-vindas, né, a todos os estudantes da escola Capitão Morgalvão, aqueles também que estão acompanhando, né, que a gente disseminou aí, compartilhou em vários grupos, e tenho certeza que vai ser uma ótima tarde de motivação, de troca de experiência, vai ser maravilhosa essa tarde. Antes de dar início a essa transmissão, eu quero pedir a você que é estudante da Escola Estadual Capitão Morgalvão, deixar nos comentários o seu nome e a sua série, para que os professores possam estar computando aí a presença de vocês, tá certo? O nome da disciplina é a professora Isis, a professora Gabi e a professora Cibele, né, está dando apoio a essa palestra, está junto conosco para que possamos trocar experiências com o Carlos Daniel, né? Aliás, ele vai nos dar as experiências dele para que nós possamos motivar a nossa vida e que possa ser uma tarde bem agradável. Eu quero dizer que as perguntas que vocês vão estar aí nos comentários, vocês vão colocar aí nos comentários, eu vou estar repassando no final da live para Daniel, certo? Ele vai responder a todas as perguntas. Dizer também que esse momento, ele foi pensado por mim, que sou a professora de Libras e também professora da sala do AEE, foi pensado pela professora Gabi, de Projeto de Vida, juntamente com a professora Cibele, e da disciplina de pós-médio, que é ministrada pela professora Is, né? Essas três meninas, nós quatro comigo, nós pensamos em levar para vocês, estudantes da Escola Estadual Capitão Morgalvão, um momento assim prazeroso, onde vocês pudessem ver, conhecer a experiência desse jovem, né? Tão jovem, mas que carrega tanta coisa rica para complementar a nossa vida, para agregar nas nossas vidas, tá certo? Então, para começar esse momento, eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês que estão aí assistindo essa transmissão. E você vai responder para mim no final da live, tá certo? Você já se sentiu desmotivado ou sem inspiração para continuar vivendo? Já superou desafios? Então, eu quero convidar agora Carlos Eduardo, que vai estar conosco, dizer se ele já se sentiu desmotivado ou sem inspiração, e ele vai também dizer se já superou algum desafio, né, Carlos? Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como a Mayara falou, meu nome é Carlos Daniel, eu tenho 20 anos, sou natural do município de Lagoa Nova e gostaria de começar agradecendo a todos vocês pela oportunidade da gente ter essa conversa aqui. Isso mesmo, Carlos. Você falou que tem quantos anos, Carlos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Cravado. Mas tem tanta coisa legal para repassar para a gente, não é? E eu creio que vai ser um momento muito bacana, muito especial. Carlos, me diga uma coisa. Sua infância. Conte um pouquinho. Comece de onde tudo começou, que foi lá da infância, não é isso? Como seus pais se sentiram, qual foi a reação, né? Conte também como é a sua condição, primeiramente, para nós. Então, eu admito que a parte da minha infância, logo quando eu nasci, eu tenho poucos relatos, né? Eu vi pouca coisa até agora, mas com certeza foi um desafio, né? Tanto para minha mãe quanto para minha avó, minha família como um todo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o amor e o carinho que eu recebo, eu acredito que não tem igual. E assim, desde pequeno, eu tenho descoberto, tenho me descoberto, para falar a verdade, cada vez mais, e venho
almejando novas possibilidades de fazer aquilo que as pessoas fazem com as mãos ou com as pernas, por exemplo. E aos poucos eu fui me adaptando, fui me conhecendo melhor para conseguir adaptar essas atividades. Então, por exemplo, na escola, eu percebi que eu poderia utilizar a boca para escrever com lápis, utilizar os utensílios da escola, né, que a gente usa normalmente. E, enfim, aí foi se desenvolvendo, eu fui descobrindo cada vez mais possibilidades e estou aqui até hoje. Ótimo. Assim como toda criança que gosta de correr, de pular, de brincar, como era a sua brincadeira na infância? Com seus Olha, colegas? as pessoas se surpreendem quando eu digo que minha infância foi normal, mas é porque realmente todas as pessoas que viveram ou vivem ao meu redor sempre fizeram o máximo para que aquilo fosse o mais natural possível. Então, na própria escola mesmo, eu nunca tive problemas com os meus colegas e atividades, brincadeiras, todas elas eram adaptadas para que eu pudesse ser incluso, né? E hoje em dia mesmo, quando a gente ainda estava com o ensino presencial, sempre que alguém chegava para mim, algum dos meus colegas chegavam e me diziam, Carlos, vamos ali, e às vezes eu estava fazendo alguma outra coisa que não queria ir, eles ficavam bravos, porque eles queriam me levar, queria que eu estivesse presente ali É, naquele momento, e tudo isso é gratificante demais. certeza. Não, eu já quero estar perto de você o tempo todinho, viu? Você é um menino muito especial, a gente já sente uma energia boa estando perto de você. Só falar pela mensagem no WhatsApp, a gente já sente uma coisa diferente em você, cara. Eu tenho algumas perguntas, e aqui eu tenho um script. Pode ficar à vontade. Eu ia perguntar, já que estamos falando desse ambiente educacional, como foi seu ingresso na escola? Houve uma rejeição por parte da escola? Houve uma aceitação? Os professores, o que é que eles faziam para adaptar, para adequar o espaço escolar para você? Como era essa troca? Olha, muito pelo contrário, viu? Pelo que eu pude perceber, não houve nenhum tipo de rejeição. Eles tentaram. Eu sei que todas as escolas que eu passei, eu tive diferentes experiências, mas de uma coisa eu tenho certeza: eles tentaram fazer com que aquilo ali fosse muito simples para mim, né? Então eu descobri que, por exemplo, na sala de aula, logo quando eu comecei lá no maternal, no primeiro ano letivo do ensino fundamental, a gente tentou utilizar um tapete no chão onde eu pudesse ficar deitado, né, já que a minha deficiência não me permite ficar sentado por muito tempo, porque eu sinto dores nas pernas, enfim. E a melhor posição que eu encontro é deitado mesmo. E aí, aos poucos, os professores foram vendo que até mesmo aquelas atividades mais complexas, como, por exemplo, cortar um papel, eu era capaz de fazer, e tudo isso foi bem tranquilo, foi uma evolução. Como eu falei logo no início, foi um autoconhecimento, né? Depois a gente evoluiu essa ideia para uma mesa, porque ficava mais confortável para mim, para os meus colegas, para os professores também. E agora, no IFRN, que é onde eu estou cursando o quarto ano do ensino médio, um curso técnico integrado em informática, a gente descobriu a possibilidade de utilizar uma maca. Então, agora a gente tem uma locomoção muito mais fácil pela escola. E todos os professores estão ali sempre buscando alguma alternativa, né? Tentando adaptar algumas atividades, apesar de que a maioria não necessita de adaptação curricular, né? É mais uma questão de adaptação física mesmo, para que eu possa utilizar o lápis, o caderno, enfim. E até o celular mesmo. Na sala de aula agora, já que fica muito cansativo copiar as informações do quadro, eu posso tirar a foto do celular, o que facilita e melhora muito a condição dentro de sala de aula. Certo. Você falou aí que os professores lá no ensino infantil, eles colocavam um tapete. As outras crianças achavam isso o máximo, né? Até interagiam também. Com Eu certeza. tô imaginando como seria, né? As crianças Aham. brincando ali com você e os professores também, nessa virou uma brincadeira, né? Depois todo esse conhecimento ali foi levando em forma de brincadeira. Carlos, Literalmente. nascer sem um dos membros já é um grande desafio para uma pessoa. E nascer sem os membros superiores e inferiores é um desafio ainda maior.
qual foi o momento que você percebeu que era diferente dos demais e que isso te incomodou? Olha, vai parecer mentira quando eu disser, mas eu nunca percebi diferente. Eu acho que essa não seria a palavra a ser utilizada. Eu só percebi que algumas coisas acaba sendo diferente, mas eu nunca percebi, nunca senti aquele impacto, nossa, isso daqui eu não posso fazer, ou nossa, essa brincadeira não é para mim, nem nada do tipo. É tanto que eu lembro até hoje de uma vez que um dos meus vizinhos estavam brincando, né, de esconde-esconde, e eu acabei brincando também na cadeira de rodas, eles me ajudando, me levando para os lugares. Então, a minha deficiência nunca foi uma limitação para o que eu podia fazer ou não. Eu nunca pus a minha condição física como uma barreira no que eu podia realmente fazer ou que não podia, né? Certo. Você disse que a sua deficiência nunca foi uma limitação. Show, fantástico, fantástico a gente ouvir isso, né? De uma pessoa que teria a palavra diferente, teria o pensamento diferente, totalmente diferente esse discurso aí, que a deficiência nunca foi uma limitação. E a gente ouve tantos jovens que têm todas as possibilidades e não acreditam em nenhuma delas, não acreditam nem neles mesmos. E você, né, com algumas limitações e que cria até possibilidades, se não existir, eu acredito, né? Mas você já ouviu alguém, alguma palavra de lhe paralisar, de alguém lhe paralisar seus sonhos, seus projetos, seus planos, sua vida? Alguém já lhe deu uma palavra assim, de paralisar, de deixar Olha, motivação? na verdade, para chegar a me desmotivar, não. Mas, por exemplo, já quando eu era pequeno, né, você sabe que criança é sempre curioso, quer saber o porquê das coisas e muitas vezes não fala com maldade, né? E teve um dia que eu estava na calçada e duas crianças, dois meninos passaram na frente, me viram deitado e viram que a minha condição física era diferente da deles, né? E aí perguntou: o que foi que aconteceu com você? Nesse momento, quando você falou paralisação, eu paralisei nesse sentido sem saber o que dizer. Mas eu não lembro nem o que eu falei, eu só fiz sorrir, não retribuí, até porque eu não vi como uma forma de querer magoar, nem nada do tipo, eu vi mais como uma curiosidade de uma criança inocente que queria saber o que é que havia acontecido, né? Então, nesse sentido, não, nunca ouvi nenhum comentário que fosse preconceituoso ou que, de certa forma, me limitasse ou que até mesmo me desestimulasse a fazer qualquer outra coisa. Já nasceu pronto. Carlos, outra coisa, relembrando a sua condição. A sua condição, ela é rara, né? Só para a gente avisar aqui ao pessoal que está assistindo. Como é o nome da sua? É uma atrofia? O que é? Para a gente O nome deixar aqui. da deficiência, cientificamente falando, e esses nomes científicos sempre são mais complicados, é artrogripose múltipla congênita. Eu não sei dizer mais ou menos quanto que é a, a quantidade de casos que tem no mundo, né? Mas o que eu posso dizer é que é bem raro assim, não é tão comum quanto a gente pensa. Bem rara mesmo. Tem poucas pessoas, eu dando uma pesquisada, né? As poucas pessoas que têm são crianças ainda. Uhum, E normalmente, que tem elas nascem também com a já deficiência. isso mesmo. É congênito, então já nasce, né? É, hoje em dia é normal para o adolescente querer se sentir parte do grupo, ser aceito, mudar para ser aceito. E como foi isso na sua vida? Como foi sua entrada nessa fase da adolescência, essa fase tão difícil para todos nós? Olha, é complicado responder, porque vai parecer que eu estou dando a mesma resposta a todo momento. Mas Sim. não teve exatamente uma adaptação por minha parte. Foi mais as pessoas que quiseram realmente se aproximar de mim, queriam entender como que poderiam interagir comigo, e quando tentaram, perceberam que não era nada de outro mundo, não era nada tão difícil. É tanto que
nessa pandemia, uma das coisas que mais me faz falta na escola é, de fato, o contato com os amigos, com os colegas, com os professores, porque eles sempre foram muito atenciosos comigo. Então, por exemplo, caía um lápis no chão, eles prontamente se levantavam, pegavam um lápis para mim, me ofereciam. Então, assim, é difícil acreditar, mas pode ter certeza que foi exatamente isso que aconteceu e que acontece até hoje. Eu acho, Carlos Eduardo, ou Carlos Daniel, desculpe, na minha visão, que a educação especial, a educação inclusiva, a pessoa com deficiência, ela não é somente transformada, ela transforma outras vidas, né? Nós, a partir dessa troca de experiência, a gente vai vendo que muitas coisas que a gente reclama, que a gente diz que não consegue, não pode, a gente vê no outro que tem uma limitação. Então, assim, a gente fica, meu Deus, de que eu estou reclamando mesmo? Por que eu estou reclamando? Eu preciso reclamar, eu preciso ficar nessa inércia, ou eu preciso começar a olhar para dentro de mim e ver que eu tenho possibilidades, eu tenho potencial. Né? Todos nós temos, não é verdade? É, Justamente. eu peguei uma frasezinha aqui de Nick Vujicic. Eu acho que você conhece ele, né? Conheço, sim. Ele tem um livro, uma biografia sobre sua vida, né? Sobre tudo o que aconteceu na vida dele desde que ele nasceu. E ele diz essa Uhum. frase: você pode ter dinheiro, você pode ser pobre, você pode ser doente ou ter uma vida saudável. Mas se você não tem objetivo, você não tem forças para nada. Você não valida a sua existência. Essa frase eu achei assim, não é frase de efeito, não, é frase de vivência mesmo. Porque, assim, se você não tem forças para viver, você não tem um objetivo, um foco, um propósito, você não tem vida. Você não valida, não acredita a sua existência. Você concorda com isso? Com essa Concordo frase de plenamente. Eu concordo plenamente com essa afirmação, porque, assim, é, muitas das coisas que nos fazem ir em frente, buscar novos horizontes, é quando você tem algum objetivo, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma faculdade, a gente pensa em quê? Exercer uma profissão que a gente sonha, e para isso a faculdade é um meio que pode te levar até esse objetivo final. E muitas pessoas se perguntam, mas Carlos, eu não sei o que fazer de faculdade, eu não tenho um objetivo específico na minha mente. Mas, gente, na minha percepção, eu imagino que a gente não nasce com um objetivo pré-determinado ali. É a nossa vivência, é a nossa experiência que vai determinar o que você as vai fazer no descobertas futuro. que Eu, você por falou, exemplo, pode falar. as descobertas que você falou lá no início. Se conhecer. Justamente. Eu percebi que, por exemplo, com a computação, que foi algo que eu descobri ali em meados de 2007, 2008, mas que eu só vim ter o meu próprio computador em 2009, eu percebi que era uma área que eu fiquei fascinado. E eu poderia nunca ter tido contato com o computador na minha vida, né? Mas foram as coisas da vida que eu, particularmente, não acredito em coincidência, eu acredito em Deus, eu tenho fé nisso, mas são coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida e que vai moldando, por assim dizer, o nosso ser, né? Então, eu descobri a computação, eu fui descobrindo ali como que era feito, como que eram feitos os programas de computadores, e aquilo ali foi me entusiasmando, eu fui querendo descobrir mais. Em 2014, eu descobri, aliás, em 2013, eu descobri um projeto da Boston Dynamics, uma empresa que já foi da Google, que é responsável por fazer, por exemplo, exoesqueletos que permitem pessoas tetraplégicas ou até mesmo quadraplégicas terem os movimentos dos membros de volta, e tudo isso me fascinou. Eu pensei, poxa, eu quero fazer isso, eu quero, quem sabe um dia, se Deus ajudar, ter uma empresa para poder ajudar essas pessoas com essa tecnologia, né? E é tanto que hoje eu estou cursando o ensino médio, mas eu tenho um curso técnico integrado em informática também, aprendendo a programar, e assim a gente vai buscando o nosso objetivo. Ótimo. Assim como o Nick, eu acho que você carrega uma frase de efeito. Desistir não é opção, já vai fazer parte da minha vida. Porque essa live deu alguns probleminhas e a gente disse, desistir não é uma opção. Eu acredito que para você também não é, não.
Qual é a Olha, com frase? certeza não. Essa frase foi usada quando eu concedi uma entrevista ao pessoal do Inter TV, né? Mais especificamente do quadro Resenhas do RN, do programa. E aí a jornalista ela me pediu para escrever alguma coisa e, enfim, o que me veio na mente é uma coisa que eu levo para minha vida, que desistir não é uma opção. E na própria informática, na própria programação, a gente sabe que a gente executa o programa, às vezes tem um ponto e vírgula faltando e ele não executa. E você poderia pensar, poxa, eu poderia deixar essa programação de lado, fazer outra coisa, mas não. Fui lá, encontrei o problema, corrigi e atingi o objetivo que eu queria. Então, ao meu ver, se você realmente tem o desejo de fazer aquilo que você tem em mente, desistir jamais deve ser uma opção. Show. Eu ia perguntar aqui qual era o momento que você percebeu qual seria seu propósito. Porque você já disse, né? Você já relatou aí que descobriu na tecnologia, na informática. E eu acredito, Carlos, que o nosso propósito, ele não só contribui para a nossa vida, ele influencia outras pessoas. Você aí vai influenciar muita gente com a tecnologia, com a criação de programas, que vai auxiliar, que vai ajudar, que vai beneficiar outras pessoas, né? Assim, e quando o nosso propósito ele atinge outra pessoa, ele cumpriu o propósito, verdadeiramente. Agora, quando o propósito ele só é meu, é para beneficiar a minha vida, não cumpriu o propósito. Eu vi lá no Instagram que você pensa em criar startups, né? Que são empresas de custo-benefício que ajuda, auxilia outras pessoas. Fala aí um pouquinho sobre isso. Então, dando continuidade àquele assunto da empresa de robótica que eu falei anteriormente, eu descobri que com aquilo ali, no futuro a tecnologia estaria bem mais acessível, obviamente, e tudo mais. E eu pensei, poxa, se eu começar um curso, se eu fizer uma faculdade para tentar estudar esse assunto e utilizar esse conhecimento para, quem sabe, levar essa acessibilidade que hoje não é possível para mim, para outras pessoas, imagina o quão gratificante isso vai ser, né? E eu costumo imaginar o seguinte: é muito bom ser ajudado, mas você poder ajudar outra pessoa é 10 mil vezes mais gratificante, pelo menos na minha opinião. E aí, hoje, o meu grande objetivo, o meu grande sonho, por assim dizer, que se Deus quiser eu realizar, eu vou estar literalmente realizado, seria construir essa startup para que eu possa oferecer essas soluções para as pessoas, né? Uma startup brasileira, porque normalmente esse tipo de empresa você não vê aqui sendo nacional, né? A gente vê muito de fora, Estados Unidos, outros países, economicamente falando, superiores, mas eu ficaria muito feliz mesmo de poder contribuir de alguma forma nesse sentido. Talvez não abrindo uma startup, não sei, que o amanhã Deus provém, né? Mas se eu puder de alguma forma contribuir, por menor que seja nesse sentido, eu já vou estar muito realizado. Ótimo, Carlos. Tem um versículo que diz assim: o melhor é dar do que receber, né? Então, quando a gente contribui, a satisfação é maior, né? Do que quando a gente recebe algo. Eu acredito também nisso, Carlos. Com certeza. Carlos, eu tenho agora alguns comentários que chegaram até mim aqui, ó, que a direção mandou para mim, de alguns estudantes da nossa escola. Então, eu vou passar para você, tá certo? Pode ficar tranquila. Maria Eduarda pergunta: como você lida com as dificuldades? Como você enxerga, né, as dificuldades? Uma boa pergunta, viu? Olha, eu vou aproveitar essa pergunta para falar outra coisa também, acrescentar em cima da pergunta. Muitas pessoas olham para mim, veem um sorriso, veem a alegria e tudo mais, e imaginam, poxa, ele não tem dificuldade, não tem nenhum problema. E, gente, não é que nós não tenhamos problemas, é que esses problemas jamais devem impedir da gente ser feliz, da gente abrir um sorriso, da gente, enfim, aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada, né? E agora sim, respondendo à pergunta, as dificuldades eu encaro como
desafios. Inclusive, eu na minha mente gosto de imaginar que se Deus me colocou no mundo, nessa condição física que eu estou hoje, é porque certamente ele pensou, poxa, esse cara aqui, ele vai ser capaz de vencer esse desafio. Eu vejo como um desafio que foi proposto para mim e que, se foi proposto, é porque eu conseguirei, se Deus quiser, cumprir, né? Então, é sempre bom você encarar isso como algo que está te desafiando, algo que quer evoluir você como ser humano. Quando você vai fazer uma prova na escola, a prova não deixa de ser um desafio, não deixa de ser uma dificuldade, mas ela serve para que você consiga evoluir o seu intelecto, você consiga realmente provar que você aprendeu alguma coisa ali. Então, é sempre importante você ver essas coisas e imaginar ali como que essa dificuldade pode ser resolvida e pôr em prática, né, os planos que você desenvolver. Respondido, viu, Maria Eduarda? Guarde essa resposta aí no seu coração. Outra coisa, falando em prova, como foi sua prova do IFRN? Como foi essa adaptação? Diga aí, eu fiquei curiosa para saber. Olha, eu sou suspeito a falar do IFRN, né? Porque é a instituição que eu estudo hoje e que de longe foi a que mais teve adaptações físicas para mim. E eu já quero deixar um adendo aqui. Eu não estou falando isso querendo desmerecer as outras escolas onde eu estudei de forma alguma. Não é essa a intenção. Mas realmente a atenção que eu recebi no IFRN foi gigantesca. Já começou na prova de seleção, né? Que eu fiz e eu tive o apoio de uma ledora e da pessoa que fica responsável por transcrever, né, as informações da prova. E logo quando eu entrei, o ano letivo em que eu ingressei no IFRN foi um dos primeiros que teve realmente um foco nas pessoas com algum tipo de deficiência, né? É tanto que quando eu fui fazer a prova ainda não haviam tantas adaptações, enfim, ainda faltavam algumas coisas. Mas eu fiquei surpreso mesmo quando, no dia 25 de fevereiro de 2018, eu entrei na instituição e percebi, poxa, isso aqui está muito diferente do que estava há poucos meses atrás, quando eu vim fazer a prova. E assim, desde adaptações de adaptação física, que eu falo, de banheiro, de rampa, tudo mais, foram feitas. E a única coisa que faltou, assim, logo no início, foi a questão do da pessoa que a gente chama carinhosamente de cuidador. É aquela pessoa que fica responsável por levar a alimentação, ajudar a ir até o banheiro, enfim. E aí, eu costumo dizer, que inclusive essa é uma frase que a pedagoga do IF, até então pedagoga, falou, é que o aprendizado depende de três princípios, né? Primeiro, o aluno precisa ter acesso à escola. Segundo, o aluno precisa ter permanência na escola. E, por último, ele consegue atingir o objetivo do aprendizado. E aí, logo de cara, eu tive esse acesso, que, na minha opinião, foi surpreendente. E cerca de um ano e meio eu fiquei. A minha família me ajudou nesse sentido, né? Claro, eles sempre foram uma fortaleza para mim nesse sentido. E aí depois, juridicamente falando, porque você sabe que no Brasil as coisas são complicadas de se conseguir na justiça, e eu sei que o IF tentou fazer o possível para que isso fosse resolvido quanto antes, mas enfim, um ano e meio depois, finalmente conseguiu o cuidador, e aí o meu tio ficou responsável por mim nesse sentido, né? E é isso, a minha vivência na escola, na minha última vivência, para falar a verdade, foi essa. Ótimo. Eu tenho aqui outra pergunta de Eduardo, do terceiro ano. Eduardo Felipe, certo? Terceiro ano. Ele diz assim, agora vamos falar de outro contexto, sem ser o da escola, o contexto domiciliar, em casa. Como é a sua rotina na quarentena? Como é que está sendo ainda, né? Olha, essa quarentena tá me deixando um pouco preguiçoso, viu? Mas brincadeiras à parte, para mim foi uma experiência positiva, apesar de sentir falta dos colegas e tudo mais, eu descobri que é possível você estudar em casa, você ter o home office e tudo mais. E logo nos primeiros dias, claro, tem aquela questão da adaptação, você não sabe direito como que vai ser, as avaliações e tudo mais,
foi um desafio, inclusive, para a própria escola, né? E está sendo assim até agora, mas graças a Deus foi tranquilo, porque eu já era acostumado a, a fazer as coisas, assistir a aula em casa, enfim. Mas a minha rotina, tirando agora um pouco do âmbito escolar, é basicamente acordar, tomar café, depois almoço, depois eu vou jogar um pouco de videogame, né, que ninguém é de ferro, e, e assim é a minha rotina. Eu sou bem caseiro mesmo, gosto de ficar em casa, de mexer no computador, utilizar o celular, assistir no YouTube, e assim está sendo. A da maioria das pessoas, né? A rotina, tecnologia no sangue agora. Com André certeza, Gustavo, faz do parte. segundo ano, é, pergunta: qual o método de estudos que você utiliza para aprender melhor? Olha, esse é um dos pontos que eu ainda gostaria de evoluir bastante em mim, porque eu já experimentei várias formas diferentes, já acompanhei, inclusive, alguns métodos que são descritos na internet e tudo mais, mas Hum, não tem muito segredo. Basicamente, o que eu gosto mesmo, que eu não consigo ficar sem, é assistir aula, além da aula do professor na escola mesmo. Por que que eu digo isso? As aulas que eu tenho, por exemplo, no IFRN, não é que elas sejam ruins, muito pelo contrário. Mas quando você tem uma outra visão de um outro professor, de uma outra instituição, falando sobre o mesmo assunto, você, ao meu ver, consegue colocar aquilo melhor, entender aquele conteúdo melhor. Então, eu gosto, por exemplo, depois que eu finalizo uma aula, oficialmente falando, eu gosto de ir no YouTube, pesquisar sobre aquele mesmo assunto e ver um outro ponto de vista, uma outra explicação, porque isso me ajuda a fixar o conteúdo na mente. Então, o meu método de estudo é basicamente esse. ótimo, show. Anotem aí, viu, minha gente? Pesquisar outros assuntos de outros professores na internet, que ajuda. Luzi Técio Albuquerque, presidente do Conselho Municipal das Crianças e dos Adolescentes, faz uma pergunta. Ainda há exclusão educacional nos dias atuais? Ainda falta evoluir e incluir mais? Em quais aspectos? Ele faz essa pergunta. Bom, eu não sei se eu seria a pessoa ideal para falar sobre isso, porque, como eu falei logo no início da live, eu não necessito de tantas adaptações curriculares, né? Como eu falei, a minha questão de adaptação é mais física mesmo. Então, falando por mim, eu sei que podem ter cenários diferentes, pessoas com muito mais dificuldade do que eu, mas do meu ponto de vista, com a minha experiência, eu acredito que atualmente está muito melhor do que há alguns anos atrás, né? Hoje a escola ela tem, entre aspas, a obrigação de receber o aluno, de entender o que ele precisa. É tanto que, mais uma vez, citando o IFRN, eles foram até a minha casa entender, Carlos, o que é que você precisa na escola? O que é que você utiliza aqui dentro do seu ambiente domiciliar que a gente pode levar para o ambiente escolar? E aí a gente passou a nossa experiência, né, da maca, do banheiro adaptado e tudo mais. Então, para mim, eu não vi exclusão. Então, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Mas eu acredito que ainda há muito a evoluir, como tudo na vida, né? Ainda há muitas pessoas que precisam de ajuda, que precisam de situações mais específicas, e nesse caso, sim, ainda precisa ter uma evolução nesse sentido. Certeza, até porque cada ser humano é diferente, né? A adaptação que Exatamente, serve para mim, talvez não sirva para você, não serve para José, não serve para Maria, né? Nós somos seres humanos únicos. E por ser únicos, justamente. temos formas diferentes de aprender, níveis de aprendizados diferentes, né? Eu aprendo mais rápido não. Eu aprendo mais rápido, outro mais devagar, mais lento, outro consegue assistindo, outro consegue escrevendo, assimilar aquele conteúdo. Cada um de nós aprendemos diferente, né, Carlos? E é isso que a gente levanta essa bandeira, sabe? Da inclusão. Não da inclusão por obrigação, por lei, mas por amor. A educação especial é ensinar com amor. Não que ensinar as outras pessoas sem nenhum tipo de deficiência não seja com amor.
Mas sabe quando você coloca mais sabor naquela comida, mais tempero, sabe? Você capricha mais, você coloca mais sentimento. Então, a educação especial é isso. Porque hoje sua adaptação é física. Nós temos estudantes com adaptação curricular, que precisa estudar um pouquinho mais, saber como é, entender um pouquinho mais aquele aluno. Então, conhecer o estudante, se chegar no estudante, criar vínculos com o estudante, isso é muito importante, Carlos. Eu acredito que os seus professores criaram esse vínculo e já lhe conhecem, não é verdade? Com certeza, viu, Mayara? E é isso, você falou tudo. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar nessa questão. Eu acho que você definiu muito bem o que é a educação especial, né? Você tem que realmente ter muito amor pelo que você faz. Você tem que se entregar de corpo e alma para aquela profissão, para aquela atividade. Ótimo. Breno Rafael está fazendo uma pergunta aqui. Mesmo em casa, você tem o acompanhamento do cuidador? Então, na verdade, até na escola, quando eu estava tendo aula presencial, eu tinha o acompanhamento do meu tio, né? Inicialmente da minha mãe-avó, e em casa da mesma forma, porque são pessoas que já me conhecem muito bem, e, enfim, muitas atividades eu ainda preciso de alguém para fazer, né? Apesar de que com o tempo eu vou tentando descobrir alguma coisa ali que eu posso fazer sozinho. Então, por exemplo, uma coisa muito básica que eu não conseguia fazer, mas de que uns tempos para cá eu consegui resolver esse problema, foi a questão de ligar o computador. Uma coisa simples que eu precisava pedir para outra pessoa fazer, mas que eu descobri que ele tem uma função chamada Wake on LAN, que você pode ligar remotamente pelo seu próprio celular. Então, eu ainda preciso, sim, das pessoas para muita coisa, mas com o tempo a gente vai descobrindo uma forma especial de fazer aquilo ali. Com certeza, eu acredito muito nisso. A descoberta das coisas. André Wilson, diretor do IFRN, quer fazer um comentário, não é uma pergunta. Ele diz que é o diretor-geral do IFRN, né, e gostaria que fosse falado a esse aluno exemplar o quanto nos orgulhamos dele como aluno e como pessoa também. É um exemplo a ser seguido por todos, né? Com certeza, é um exemplo a ser copiado por todos nós, né, Carlos? Imagino, o Andreilson, ele foi uma das pessoas que foi até a minha casa, né, entender quais que eram as necessidades, como eu falei anteriormente. E assim, eu sou suspeito a falar. Eu tenho muito carinho por toda a equipe do IFRN, pelo carinho que eles me deram, né, pela reciprocidade. E, enfim, não tem como definir em palavras, é só gratidão mesmo. E, Andreilson, meu amigo, grande abraço para você, obrigado pelo carinho, pela atenção sempre, viu? Ótimo. Tem outra pergunta aqui de David Luan. Ele diz assim: Você já sofreu bullying? Eu posso dizer com absoluta certeza de que não. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes e a resposta é sempre a mesma. Porque, assim, vai tudo também do ponto de vista da pessoa, né? Eu sempre fui alguém que gostava de brincar com os meus amigos, porque quando a gente tem pessoas próximas, a gente tem, né, aquela brincadeira e tudo mais, aquela resenha. Então, bullying, pessoas que falavam alguma coisa para realmente me machucar, eu nunca vi. Eu nunca, se eu vivi, eu não prestei atenção e isso não me atingiu. Mas todos eles foram sempre muito carinhosos comigo e até mesmo nas brincadeiras eles deixam claro que aquilo ali não tem a intenção de me magoar, não tem a intenção de me ferir, entendeu? Eu acho que a gente consegue perceber muito bem quando um comentário é bem intencionado ou não. É verdade, a gente recebe, né, e fica guardado. Quando a gente nem recebe, nem magoa, não. É verdade, Carlos. Tereza Bianca, lá da nossa escola, do Capitão Morgalvão, quer fazer uma pergunta. Ela diz assim: algum momento da vida escolar sentiu-se, de certa maneira, tratado de maneira diferente dos demais?
no sentido de algum professor acreditar que sua condição impediria sua aprendizagem? De impedir a aprendizagem, jamais. É, inclusive, todos os professores sempre gostam, na verdade, né, que eu ainda estou estudando, mas eles sempre gostam de interagir comigo, de me perguntar as coisas. Eu também sou o tipo de aluno chato em que eu gosto de tirar dúvida. Eu levanto a perna aqui e digo, professor, eu tenho uma dúvida, me tira aqui, por favor. E, enfim, a gente vai tendo essa conversa, vai tendo essa interação e é tudo muito bacana. Então, eu nunca tive preconceito, nem nada do tipo, nem por parte de colega, muito menos por parte de professor. Inclusive, no próprio IFRN, eu já tive diversas aulas de educação física em que eu pude, por exemplo, praticar natação, inclusive até uma arte marcial, não lembro agora se foi judô ou se foi jiu-jitsu, mas que o professor falou que o formato da minha perna possibilitava aplicar um golpe que é utilizado na arte marcial. Então, assim, a gente percebe que a todo momento eles estão tentando ali incluir, até mesmo quando eu nem esperava ser incluído, nem, assim, estava ali meio que assistindo as coisas, até mesmo nesses momentos eles tentaram me colocar dentro da aula, realmente, na aula prática, para tentar fazer alguma coisa. Cadeira. Então, no caso, você nunca foi café com leite nas brincadeiras. Nunca, nunca, nunca. Ótimo. Porque é isso que a gente vê, né? A gente vê quando a gente era menor, lá na infância, não, você é menorzinho, você é criança, não entende as regras, você é café com leite, então. Então, ele está ali, não sabe nem o que é café com leite, mas é o que não está participando, que não está interagindo ali com a brincadeira, né? Que bom, Carlos, que você não aconteceu isso com você. Ridley, faz essa pergunta. Você está cursando programação geral ou alguma linguagem específica? Python. Olha, agora você entrou na minha parte, na minha paixão, viu? Se eu falar demais, alguém, por favor, me interrompa. Mas, basicamente, o que eu estou estudando agora no IFRN é programação de forma geral, né? A gente vê um pouco de back-end para, por exemplo, computadores, telefones e tudo mais. A gente viu, inclusive, front-end, que é a parte visual da aplicação, a parte em que o usuário interage, de fato. A gente está vendo banco de dados também, é outra parte muito importante para qualquer aplicação que você for fazer, seja um site, seja um aplicativo para celular, um aplicativo para computador. E falando agora sobre linguagens, mais especificamente, a gente começou com Java, que muitas pessoas não gostam, mas eu gosto bastante, apesar de preferir ser chato. E a gente estudou também banco de dados, o MySQL, né, que utiliza como base a linguagem SQL de dados. E sobre front-end, a gente utilizou o feijão com arroz de sempre, HTML e CSS. Não entendi nada, viu, Carlos, desses programas aí. Não, eles não são meus amigos. Mas Eu quem espero fez a que tenha sido, pergunta, eu espero certamente que tenha conhece. conseguido responder. Quem fez a pergunta entendeu tudo, porque citou aqui o programa, então deve conhecer, viu? Eu gostaria de convidar agora para participar da nossa conversa a professora Cibele, tá não? Cibele, se você estiver assistindo, por favor. Enquanto Cibele não está aí conectando, eu vou fazer a pergunta que chegou aqui de Johanna Mirlane. Eu acho que é assim. Você tem alguém que te serve de inspiração e que sempre te apoiou? Olha, se eu tenho alguém, não, eu tenho muitas pessoas. E eu até fico assim, um pouco assim de falar sobre nomes específicos, porque vez ou outra a gente acaba esquecendo de alguém, né? E é algo que eu particularmente não gosto quando acontece. Mas se eu fosse citar uma pessoa, já que ela pediu apenas uma, eu citaria com certeza a minha mãe-avó, que é quem sempre me acompanhou desde pequeno. Quando eu vim estudar aqui no Campus Currais Novos, né, no IFRN, ela prontamente abriu mão do lar dela dentro de Lagoa Nova para
vir comigo nessa aventura em Currais Novos, o meu tio Islânio também, a minha tia Evelise, meu tio Custódio, que preparou aqui um lugarzinho para a gente ficar mais confortável. Enfim, são tantas pessoas que, como eu falei, é difícil citar um nome, citar uma pessoa, mas o que eu quero dizer é que eu sou grato a todas elas de coração, espero que Deus abençoe e que eu possa retribuir algum dia tudo isso, né? Isso mesmo. Cibele já está aí? Tá aqui, Cibele. Essa é a professora Cibele Barros, professora da disciplina Projeto de Vida, né, que guia, que orienta esses alunos para direcionar o olhar para o futuro, né, guiar, trilhar um caminho para se chegar até lá. Então, Cibele, fique à vontade aí para fazer a pergunta a Carlos, para interagir com ele. Boa tarde a todos, boa tarde, Carlos. Um prazer enorme te conhecer. Certo? Desde que Mayara comentou sobre você, a gente dá aquela pesquisadinha, já estamos apaixonados por você, certo? Você deu uma aula de autoconhecimento para a gente que não tem explicação, certo? Como a Mayara falou, sou Cibele, professora de projeto de vida, principalmente para as primeiras séries lá do Capitão. E nesse ano a gente trabalha muito o autoconhecimento, que você já deu um show aí, né, sobre autoconhecimento. E mostrou também que as limitações da gente não são as limitações do nosso corpo, e sim as limitações da nossa mente, né? Mas só para enfatizar um pouquinho, né, entrar um pouquinho no tema que a gente vive de projeto de vida, né? Nós estamos trabalhando, como eu falei, com autoconhecimento. Você acredita que se autoconhecer é o primeiro passo para alcançar os nossos objetivos, para criar o nosso projeto de vida? Acho que você já deixou isso bem claro, mas só para enfatizar. Bom, primeiramente, boa tarde, Cibele, obrigado pelo carinho, viu? É um prazer para mim poder conversar com vocês aqui. E respondendo à sua pergunta, sim, o autoconhecimento, na minha opinião, é uma das partes mais importantes, porque, assim, muitas vezes eu já vi relatos de pessoas que possuem algum tipo de deficiência e tudo mais, e precisam de alguma adaptação escolar, de alguma coisa. Às vezes nem tanto talvez nem na escola, mas na própria vida mesmo. E quando você se autoconhece, você consegue se ajudar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, como eu falei no início da aula, eu evoluí de um simples tapete em sala de aula para uma mesa. Esses dois eu não conseguia sair da sala de aula, a menos que eu utilizasse a cadeira, e agora eu utilizo uma maca. E tudo isso foi possível, claro, primeiramente graças a Deus e à família, a todos que me apoiam, mas também ao autoconhecimento, né? Você descobrir qual é a melhor forma de você viver, a melhor forma de você fazer alguma coisa, o que você gosta, o que você não gosta de fazer. Tudo isso influencia muito em quem você vai se tornar, o que você vai fazer, que profissional você vai ser. Então, se não for a primeira coisa, porque eu, assim como todo mundo, ainda estou em uma fase de autodescobrimento, né, de se conhecer melhor, mas o que eu tenho como parâmetro hoje é, sim, o autoconhecimento. Quando você se autoconhece, você, acima de tudo, consegue se autoajudar. Com certeza. Como eu falo para os alunos, né, o autoconhecimento como projeto de vida é alguma coisa que a gente começa a estudar, né, a reconhecer quando somos bebês, né? Mas a gente só para esse autoconhecimento quando a gente chega literalmente ao fim da vida. É um processo, um autoconhecimento constante, diário, né? Só mais Exatamente. uma perguntinha, né? Para encerrar a minha parte, né? Mas já está encerrando a palestra, que eu acredito que já foi até perguntado. O motivo, o que é que te faz levantar todo dia de manhã da cama? Sua Olha, inspiração para viver. na verdade, eu tenho vários motivos, tenho vários objetivos, tenho vários sonhos que eu ainda quero realizar ao longo da minha vida, se assim Deus permitir. Mas eu acredito que não existe um motivo maior para você levantar mais um dia, para você ter vontade de viver, do que você saber que é uma oportunidade única, né? Eu, particularmente, acredito na vida após a morte, mas mesmo assim, essa é uma oportunidade que Deus nos deu de nascer e principalmente de acordar mais um dia, de poder respirar, de poder ter contato com a sua família, as pessoas que você ama.
Então, eu acredito que se houver motivo maior do que esse, eu desconheço. Com certeza. Muito obrigada por sua participação e essa maravilhosa conversa que nos inspira, nos inspirou, né? E continua nos inspirando. Parabéns por sua autoconfiança. Obrigado, viu? Continuidade aqui, Carlos Eduardo. Tem uma pessoa, Lucas Player. O nome dele já é tecnológico. Ele diz assim: o Java é um sistema antigo, então ele conhece aí de programação dessas questões. Você acha que ele vai durar muito tempo no ar? Olha, aqui a gente já parte para mais o que a gente acredita do que o que a gente sabe em si, né? Ao longo do tempo, a gente tem visto muitos frameworks surgindo aí que facilitam muito a vida do programador. Eu posso citar aí o que eu acredito que seja o mais famoso hoje, é o React Native. Ele permite você criar apenas um código baseado em JavaScript, HTML e CSS e disponibilizar esse aplicativo para Android e iOS ao mesmo tempo. No Windows, para desktop, você tem um Electron, em que você utiliza as mesmas linguagens e consegue disponibilizar o programa para Windows e Linux ou Mac, enfim. E aí, eu acredito que com o tempo, essa facilidade de desenvolvimento com certeza vai se sobressair sobre as outras, né? Apesar do Java ser multiplataforma, como você mesmo falou aí, ele já tem uma certa idade, já está um pouco velhinho, já está com cabelo branco, então é possível sim que ele seja descontinuado nos próximos anos. Mas, entretanto, todavia, eu acredito que ainda existe, principalmente no ramo empresarial, muitas empresas, muitos estabelecimentos que utilizam a linguagem Java e que para fazer esse porte, para fazer essa mudança para qualquer outra linguagem, requer muito tempo, muito trabalho, muito dinheiro, inclusive, porque para você fazer o transporte de uma linguagem para outra não é algo barato, não é algo fácil e muito menos rápido, mas eu acredito que sim, toda linguagem tem um tempo de vida, né? Se você imaginar que no início da computação a gente tinha ali o COBOL, por exemplo, que hoje é muito raro ser utilizado, só em alguns casos muito específicos, você vê que as coisas vão evoluindo. O próprio C++ aí tá sofrendo isso. Até a nossa própria comunicação, ela tem evolução, né? Tem Com linguagem que os certeza. adolescentes digitam que eu não entendo nada. Eu fico assim, como Pois é. dizem eles, no vácuo, porque eu não Isso, entendo. Isso é algo impressionante, Mayara, porque a gente vê essa evolução, a gente fala assim com essa linguagem meio maluca aí de programador, mas a gente sabe que isso acontece na nossa vida, no cotidiano mesmo. Você percebe que até os costumes mudam com o passar do tempo, né? Então, eu acredito que programação não tá fora desse ramo, não. Pronto, então evoluir é preciso sempre, né? Com certeza. Maria Eduarda pergunta assim: além de cursar programação, você pretende fazer outro curso? Pretendo e, olha, eu vou precisar de um bom tempo para concluir todos eles, viu? Por exemplo, eu pretendo cursar na área profissional, né? Fazer mais alguma coisa relacionada à programação, em especial ou ciências da computação ou engenharia de software. São duas áreas que eu fico bem interessado, mais do que hardware. Hardware eu gosto também, mas software, a parte de programação, me interessa mais. E eu tenho outras curiosidades também, como, por exemplo, canto. Eu não sei cantar, sou péssimo em cantar, mas eu gostaria de aprender um dia. Talvez, quem sabe, é uma área em que eu estudo em breve. Eu não diria Já gostei, filosofia viu? a matéria em si, mas você entender algumas coisas assim também é bacana, da área de humanas. Enfim, são muitos objetivos, são muitos sonhos, são muitos cursos que eu pretendo fazer e que só o tempo dirá onde que vai chegar, né? Já gostei do canto da música aí, que me identifico também. Ridley diz assim: o Linux, deve ser muita gente aqui assistindo essa live que conhece essas programações, essas tecnologias aí. Ele diz que o Linux é muito usado por vocês ou é mais o Windows? Ele pergunta qual desses dois programas é mais utilizado, Windows ou Olha, Linux? eu sou suspeito a falar do Windows porque eu utilizo ele desde os meus 9 anos de idade. Hoje eu tô com 20.
Então, eu já tenho mais da metade da minha vida utilizando o sistema operacional, né? Mas, indiscutivelmente, se eu tentar dizer o contrário, eu vou estar mentindo. O Linux é superior quando o objetivo é programar, né? Você tem muito mais mobilidade ali, você tem muito mais possibilidades, você tem muito mais abertura do que o próprio Windows. Até porque o Windows ele precisa ter o kernel ali preparado para suportar hardwares mais antigos. Tem alguns códigos legados que, ao meu ver, impedem o Windows de sofrer uma grande revolução, né? Se ele fizesse isso, ele deixaria de ser suportado por grande parte das plataformas atuais. Mas o Windows, inclusive, está, pelo visto, tentando ali mudar a base dele para o kernel, porque eu não sei se você já sabe, mas eles estão com um projeto chamado WSL, né? Eu não vou lembrar agora o nome específico dessa sigla, mas o que eu sei é que ele roda ali o kernel do Linux em conjunto com o Windows para permitir que programas que foram desenvolvidos para concorrente entre aspas, porque é em código aberto, mas permitir que ambos os aplicativos possam funcionar em ambos os sistemas. E aí, o futuro eu acredito que é o código aberto, mas enfim, aí já é outra história. Certo? É outra história que eu desconheço, viu, Carlos? Muita parte técnica aí, mas tudo bem. Eu acho que quem perguntou entendeu tudo. David Luan pergunta assim: você assiste anime? Eu acho que é assim que se pronuncia. Anime. 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 E Então, aí? eu já fui de assistir bastante. Eu assisti. Na verdade, eu assisti um anime, só que eu assisti ele do início ao fim. Porque eu realmente gostei muito, muito da história. Tem quem goste, tem quem não, mas eu assisti as duas sagas de Naruto completa. Isso quando eu tinha lá 12, 13 anos, mais ou menos. Eu assisti a saga clássica, né, com 200 e poucos episódios, e a saga Shippuden. A Shippuden, inclusive, eu li o mangá, porque eu já tinha assistido tantos episódios que o anime ainda estava sendo lançado e eu não quis esperar. Então eu parti para o mangá para ver logo como que ia se desenrolar a história, e depois eu terminei de assistir um anime mesmo em vídeo. Mas é uma coisa que eu pretendo, no futuro, voltar a fazer, apesar de que o meu ramo preferido, o meu hobby preferido é jogar videogame, mas de vez em quando eu gosto de assistir um anime, de assistir um filme, e enfim, é isso. Ótimo. Quem gosta dessas coisas aí da tecnologia é um pouco de nerd, viu? Eu acho que se sinta Olha, ofendido, eu, não, se sinta eu elogiado. considero isso como um elogio, viu? Porque também são raras as pessoas que gostam dessas coisas aí. É, sim. É, bem raro. Lucas Michael, ele diz assim: fiquei me perguntando, qual é a sua religião? Percebi que Deus faz um grande papel na sua vida e você reconhece isso? É maravilhoso. Pode falar um pouco sobre isso? Olha, na verdade, não fui eu que escolhi servir a Deus, né? Deus em si, eu acredito que já tem um propósito ali na nossa vida quando o sentido é religião. Eu falei anteriormente que a gente não nasce com um propósito no sentido da vida, né, de objetivos enfim, vida pessoal, vida profissional, mas eu acredito que na religião, sim, existe já algo predeterminado. E nesse sentido, eu meio que nasci dentro da religião, né? Quando eu nasci, minha mãe, minha família, praticamente toda, é da Congregação Cristã do Brasil, da CCB, e é a igreja a qual eu faço parte, a qual eu congrego desde pequeno. Passei um tempo sem ir, não porque eu não quis, mas por conta da acessibilidade, enfim. A cadeira já não estava me servindo muito bem, mas é algo que eu levo para minha vida. Eu oro todos os dias, e enfim, meu contato com Deus é sempre primordial. A gente percebe isso, Carlos Daniel, nas suas palavras. A gente percebe que você tem um relacionamento com Deus, né? Quando a gente tem relacionamento é diferente quando a gente tem apenas um conhecimento sobre ele, né? A gente percebe isso nas suas palavras. Mais perguntas? Vamos lá. Chegando aqui, Lucas Play de novo. Acho que é ele de novo.
Você aprova a nova tecnologia disponível na América Latina, que se chama... Ai, gente, me ajudem no inglês. NVIDIA Nvidia GeForce Now. Experience. Acho que é assim. Experience. Experience. Oh, isso mesmo. Pode responder. Está perguntando se aprova essa tecnologia. Então, deixa eu só ler aqui a pergunta novamente, porque não sei se você sabe sobre a nova tecnologia disponível na América, que se chama NVIDIA GeForce Experience. Ele consiste em rodar jogos através da rede de internet. Já usei e aprovo. Você aprova? Olha, eu nunca utilizei, pretendo utilizar em breve. Eu não sei se já está disponível no Brasil, mas a NVIDIA já confirmou que vai trazer o serviço. E assim, eu dizer se aprova ou não, não depende só de mim, mas ao meu ver, isso vai levar, vai trazer acessibilidade a muita, mas muita gente. Porque pelo que eu pude perceber, você vai poder, mesmo com uma máquina simples, um computador que não é tão potente e tudo mais, você vai poder ter acesso a jogos AAA, a jogos lançamento, que talvez você não tivesse acesso se você não tivesse o serviço, né? Então, ainda mais aqui no Brasil, que a gente vive em termos de tecnologia, é tudo muito caro, é tudo muito, o preço é elevadíssimo em comparação com outros países, e eu mais que aprovo. Eu acredito que quanto mais acessibilidade você puder trazer para as pessoas, claro, eu sou suspeito a falar sobre acessibilidade, mas eu acredito que vai ser algo muito positivo para o Brasil. Aí não é só o GeForce Experience que vai trazer isso, não, viu? Tem, se eu não me engano, o serviço da Sony, a Amazon está querendo entrar no Brasil também agora, a Google Stadia, enfim. Inclusive, existem muitos relatos de pessoas que acreditam que isso vai ser o futuro, né? O clouding. Claro, existem ainda também algumas limitações em termos de internet, velocidade e tudo mais, mas aí já são outros clientes. Eu acho que eles já conseguiram atingir uma velocidade média no Brasil suficiente para fazer ali a transmissão corretamente sem ter tanta perda de dados. Matheus Souza pergunta assim: você acha justo os preços das placas de vídeo hoje em dia? Definitivamente não. Mas assim, aqui já entra um pouco de política no meio, né? Não política que a gente vê todos os dias, mas a questão do ramo mesmo, de compra e venda de produtos, de como que as coisas acontecem nos bastidores. Muitas pessoas pensam que é apenas as lojas que saem lucrando com esses objetos caros, mas na verdade esquecem que tem uma série de fatores antes da loja que influenciam nisso, né? A gente vai desde impostos interestaduais, impostos nacionais, a gente tem o próprio fornecedor, que é quem vende o produto para a loja, enfim, respondendo a pergunta mais diretamente agora, que às vezes eu costumo falar demais. Não acho justo, mas eu acredito que o momento que a gente vive não é justo para nada nem ninguém. A gente está no meio de uma pandemia que atrapalha absolutamente tudo, e esse boom na tecnologia, nos preços de produtos eletrônicos, aconteceu principalmente ali depois de março, maio de 2020, né? Que foi quando estourou a pandemia no mundo. Então, eu acredito que um dia, quem sabe, isso vai voltar ao normal. Já aconteceu altas assim, não tão grandes, mas em 2017, por exemplo, se você acompanhar o mercado, você vai ver que houve o boom da mineração, onde as pessoas utilizavam placas de vídeo para ganhar dinheiro, e com isso a demanda por esses produtos aumentou muito, e quando você vê que a oferta está muito mais baixa do que a demanda, a tendência é subir mesmo os preços. Então, não acho justo, mas infelizmente a gente não tem o que fazer. Boa resposta, Carlos. E espero que tudo isso que vocês falaram aí de tecnologia, que eu estava aqui só, como, espero que tudo isso aí seja uma novidade que traga benefícios para a gente, para todo mundo, já que a Com tecnologia está certeza. em alta, né? Só foi possível a realização dessa live, desse momento, por causa da tecnologia. Então, Isso é acredito que uma ela é coisa importante. Isso é Sim, uma pois coisa, não. Mayara, que eu gostaria de ressaltar, que é assim, eu poderia até deixar essa mensagem para o final, mas eu já vou aproveitar a oportunidade que você tocou no assunto para falar agora. Muitas vezes a gente encara dificuldades como essa como
só coisa ruim, né? E é difícil realmente você ver no meio de uma pandemia alguma coisa positiva. Mas eu acredito que a humanidade ela tem uma incrível capacidade de se adaptar. Ela tem uma incrível capacidade de encontrar novas soluções mediante alguma dificuldade. É só você observar objetos como uma colher, por exemplo. Quando a gente nasceu, quando a humanidade surgiu, provavelmente não existia colher. E a gente criou uma colher que hoje a gente considera padrão, mas não deixa de ser uma adaptação na nossa vida, né? Então, nesse sentido, sim, é completamente imprescindível a forma como a gente evoluiu. E talvez se nada disso tivesse acontecido, a gente jamais teria descoberto a possibilidade de fazer live, de fazer videoconferência com outras pessoas que estão em outros lugares do mundo completamente diferentes. Isso mesmo. A necessidade do momento, né, é que surgem as coisas, é da onde as coisas surgem. Por isso que é tão importante a gente se conhecer, para saber qual é a nossa necessidade e O aí trabalhar autoconhecimento, melhorando, olha aí, e adaptando a nossa vida, né, aos momentos. A pandemia foi ruim e está sendo para todo mundo, mas quem olha pela perspectiva positiva, pela perspectiva, né, do futuro, vê que muitas coisas nós aprendemos durante a pandemia, muitos ganhos de conhecimento, muita procura por conhecimento, né? Muita, muitos exatamente. frutos também que é a família, né? Estarmos em família também é importante. Então, assim, não podemos Esse, desperdiçar tudo. esse era Pode outro dizer. ponto que eu ia destacar, porque muitas pessoas pensam, poxa, é, agora está tudo complicado porque você tem que fazer tudo home office. Algumas profissões realmente não tem como você trabalhar de casa, mas eu sempre gosto de ver as coisas pelo ponto positivo, né? Pelo lado positivo. Muitas pessoas durante a sua vida normal antes da pandemia falavam, poxa, eu queria ter mais tempo com a minha família, queria ter a possibilidade de aproveitar mais tempo com os meus filhos, com meus pais, os meus amigos, enfim. E essa é uma oportunidade, né? Mesmo que de forma distante, fisicamente falando, mas a gente agora tem, de certa forma, mais tempo, tem mais disponibilidade para exercer essas atividades. Ótimo. Carlos, já estamos caminhando para o final desse momento, dessa transmissão, né? E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiramente a você, né? Por ter me recebido assim tão bem lá no WhatsApp. Eu mandei uma mensagem explicando qual seria a proposta. Você prontamente, né? Estava ali pronto a nos receber, a participar desse momento, a divulgar a sua vida, a abrir esse livro e contar como é a sua vida, como foi, como está sendo, né? Eu gostaria de agradecer também, tem alguns agradecimentos aqui, as professoras, né, Cibele, Gabi, Isis, que estão à frente aí dessas disciplinas, que levam conhecimento a esses alunos, que levam perspectiva de futuro, que é possível, que desistir não é uma opção, certo? Eu gostaria de agradecer a elas também pelo apoio, pela parceria, aos professores da nossa escola, da Escola Estadual Capitão Morgalvão, por ceder essa tarde, né, de aula e levar esses alunos a estar aqui diante dessa tela assistindo você, assistindo às suas possibilidades de viver, de se adaptar. A intérprete maravilhosa de Libras, minha colega e parceira aí de trabalho, Lígia, né? I love you, amo muito ela. Obrigado pela disposição em ajudar, em servir, fazendo também acessibilidade a quem não ouve, mas ver com os olhos e ver com os olhos, lógico, mas ver através das mãos, entende o conhecimento através das mãos, é muito importante isso, né? Eu gostaria de agradecer também a ela, a equipe da RPTV maravilhosa, Ana Paula, Daniel, Maria, que esteve aqui conosco, né? Nós nessa luta aqui da internet, travamos uma luta com ela, mas deu certo, deu tudo certo, graças a Deus. E a vocês de casa, estudantes da escola, a vocês que clicaram nesse link e estão aqui conosco até esse momento, né? Acompanhando essa transmissão, acompanhando esse momento enriquecedor, essa injeção de motivação, de vontade de viver. Eu tenho certeza que hoje à noite, cada um de nós, quando for colocar nossa cabeça no travesseiro, vai dizer: amanhã é um novo dia, amanhã é o dia de recomeçar. O choro pode durar uma noite, né, Carlos?
mas a alegria ela vem pela Vem para manhã. amanhã. Então, estamos sempre recomeçando, vivemos de recomeço. Somos uma coxa de retalho, né? Costura dali, vai, corta daqui, emenda dali, dá tudo certo, né? Agora, eu gostaria que vocês que estão em casa, principalmente os estudantes de projeto de vida, é, respondessem para vocês mesmos. Respondessem aí. Coloque uma folhinha de papel, pegue uma folhinha de papel, escreva uma mini carta para você mesmo, dizendo, respondendo as seguintes perguntas. Coloque seu nome, como se eu estivesse escrevendo para mim. Maiara, você já se sentiu desmotivada? Ou sem inspiração para continuar vivendo? Responda aí, coloque seu nome. E você já superou desafios? E por que desistir é uma opção? E desistir não é uma opção. Não é mesmo, Carlos? Gente, Jamais. muito obrigado a vocês. Muito obrigado de todo o coração. Espero que tenhamos plantado uma sementinha aí de inclusão dos professores, uma sementinha de inclusão, de acreditar e de aceitação nos pais dos alunos com deficiência. Acreditem no potencial dos seus filhos, acreditem nas habilidades que ele tem. Conheçam os seus filhos, conversem com eles, saibam o que eles pretendem, o que eles querem. Como é importante alguém se importar conosco, né? Alguém acreditar no meu sonho, querer saber o que eu penso do meu futuro, o que eu quero para o meu futuro. Só de ser ouvido já é muita coisa, né, Carlos? Eu tenho certeza que você foi ouvido. Alguém sentou, alguém lá do IFRN sentou e disse: Carlos, como é você? Não é importante? Alguém da sua escola disse: como é que Carlos se comporta? Como é que Carlos aprende? Como é o desenvolvimento de Carlos? Então, eu tenho certeza, você só é o que é hoje, porque tem muita gente aí nessa sua formação. Tem muita gente aí nesse seu coração, viu, Carlos? Essa era uma outra coisa que eu gostaria de ter dito, é que muitas pessoas me veem hoje como eu sou e pensam, poxa, isso é mérito apenas dele. E, claro, tem mérito meu, a gente evolui por conta própria muitas vezes, mas eu acredito que 99,9% do mérito não é meu, não. É primeiramente graças a Deus e segundamente a todas as pessoas que convivem comigo, que me ajudam de alguma forma. Seja a família, seja os amigos, seja os colegas, seja os professores, seja as pessoas que eu não, às vezes não conheço, mas que passo a conhecer pela internet, que consequentemente se tornam amigos mais tarde. E, enfim, eu gostaria, por último, aqui de agradecer a todos vocês pela oportunidade. Para mim é muito gratificante poder ter essa conversa com vocês. E é como eu digo sempre, muitas vezes eu aprendo mais do que eu ensino nesses momentos. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a toda a escola, a toda a instituição, a todos que estiveram aqui presentes nos ouvindo. Espero que tenham gostado. Estarei à disposição para qualquer outra coisa. Me desculpem se eu faltei o contato. Eu vi que no meu Facebook, se eu não me engano, você chegou a mandar alguma mensagem. E infelizmente não obteve retorno. Eu também acabei não respondendo depois, porque eu já havia falado com você no WhatsApp. Mas se vocês não conseguirem contato comigo, mantenham, persistam, porque às vezes eu acabo não vendo, pessoal. São muitas contas para dar conta, né? Eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram, eu tenho o WhatsApp, eu tenho até Twitter, se eu não me engano, eu tenho, apesar de nunca ter divulgado. Então, assim, se vocês não conseguirem contato comigo, continuem insistindo, que uma hora eu vou conseguir visualizar, viu? E mais uma vez, agradecer a todos aí pela oportunidade e desejar uma excelente tarde. Ótimo. Maria está dizendo que você é lindo, viu? Obrigado. Conosco. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês de novo aqui. Não me canso de agradecer a vocês, né, que estão aqui. E dizer que, vamos lá, desistir não é uma opção, né, Carlos? Desistir jamais será uma opção. Não. Então, boa tarde a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Boa tarde, pessoal.